cliente chegou lá para você atraiu o cliente com uma foto de um produto lá, vendedor, que você colocou lá na sua vitrine. Então, você fez lá a sua ação corretamente, tem um produto lá bom, que ele vai ser atraído. Quando ele chega para querer o seu produto, a gente tem que pensar que tipo de atendimento que a gente vai oferecer para o nosso cliente. E a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa em atendimento é se colocar no lugar do cliente. O que você, enquanto pessoa, gosta de comer? Qual é a qualidade que você gosta de comer? Qual é o diferencial que você busca quando você quer ser atendido em algum lugar? A gente tem que pensar em todas essas questões, se colocar no lugar do cliente e entregar sempre o nosso melhor, né? O melhor produto, a melhor embalagem, de acordo com aquilo que a gente pode oferecer. Sempre pensar no que a gente pode oferecer de melhor para o nosso cliente, da experiência, né, que a gente pode oferecer, a melhor experiência que a gente pode oferecer para o cliente. Quando ele entrar em contato com você e ver tudo que você fez para ele durante o atendimento, ele pensar assim: meu Deus, valeu muito a pena eu ter encomendado o bolo dela, porque o atendimento é bom. Quantas vezes a gente não deixou de comprar em algum lugar, em alguma loja, porque o atendimento era ruim? Porque você foi maltratada, porque você não teve um atendimento mais especial, porque você não teve ali um cuidado com relação a você. Muitas vezes já aconteceu isso comigo, de eu entrar numa loja, não ser bem atendida e não comprar. Agora, às vezes você vai num lugar mais caro e é super bem atendida, já te recepcionam assim, super bem, e aí você acaba comprando pelo atendimento daquela pessoa. Então, olha quanto é importante isso, a gente atender de forma correta, gerar experiência para o cliente. Não adianta nada ele entrar em contato com você e você não gerar experiência e não atender ele de forma aí, meio de qualquer jeito, não entregar um cardápio. Um cardápio hoje profissional é importante. Então, ter um atendimento profissional, mostrar realmente que você é profissional. Porque daí, claro, obviamente, ele vai encomendar o bolo com você. Muitas das vezes, o cliente não fecha pedido, por quê? Porque ele vê um atendimento aí muito dificultoso, que hoje em dia as pessoas procuram também um pouco mais de praticidade. Então, às vezes, ele entra em contato com você e pergunta lá o valor, tudo no boca a boca, valor, recheio, que tipo de massa, decoração, tudo ali falando, sendo que poderia agilizar o tempo dele e está isso tudo descrito de forma correta num cardápio, por exemplo. Então, facilita a vida da pessoa. Tudo que você faz deve estar na sua rede social, no seu cardápio, formas de pagamento, como ele entra em contato, tudo isso deve estar lá. E o que eu mais vejo, assim, né, de confeiteiras que estão fazendo um trabalho é que não estão se posicionando corretamente na rede social. Então, a gente olha lá no perfil e não tem nem como entrar em contato. E não dá pra gente ficar entrando em contato, atendendo pelo direct, por exemplo. Você tem que ter um WhatsApp, você tem que ter um canal somente para atendimento ao cliente. O cliente entra em contato com você, um entra pelo direct, o outro entra pelo WhatsApp, Messenger, enfim. É muita bagunça. E aí isso é ruim para você, né, para tua segurança também, para você focar em um lugar só, porque ao mesmo tempo que a gente atende, a gente tem que cuidar da nossa produção, né? A gente tem que fazer aí outros trabalhos, então não é, a gente não tem uma pessoa só para atender, não tem ninguém que faça o teu atendimento, não, principalmente aí no começo. Então a gente faz tudo dentro do nosso negócio. E se a gente ficar atendendo em tudo que é lugar, a gente não foca numa coisa só, e isso pode até prejudicar o teu negócio, pode acabar esquecendo encomendas, pode acabar esquecendo um monte de coisa, trocando sabor de bolo. Então, o atendimento, ele é importantíssimo. A gente tem que enxergar o nosso negócio como um todo. Não adianta só a gente pensar em fazer bolos bonitos, não adianta só a gente pensar na divulgação, a gente tem que unir tudo. Então, é atendimento, é divulgação, é entrega do bolo, tudo a gente tem que estar pensando quando a gente quer ser uma confeiteira aí mais confiante, reconhecida, com bolos de festa. Outro ponto também importante aqui é você entregar mais do que o cliente espera. Quando o cliente chega para a gente, tem que surpreender o cliente. Ele tem que ficar maravilhado com aquilo que a gente entrega. Ele encomendou um bolo seu. Ele está esperando uma coisa. Quando ele vê que você surpreendeu ele com coisas a mais daquilo que ele espera, com uma decoração mais linda do que ele pensou, com uma cartinha, com um mimo, com uma embalagem que parece um presente para ele. Quando a gente surpreende o cliente, faz com que a gente consiga fidelizar o cliente. Então, a gente tem que sempre pensar em surpreender.
e não economizar em coisas bobas, né? Então, às vezes você quer economizar até numa fita, porque tá cara a fita aqui. Só que nisso, você acaba muitas vezes não surpreendendo o cliente e o cliente fica assim, é ok o trabalho dela. Não, a gente tem que pensar que o nosso trabalho tem que ser mais do que ok. Tem que surpreender. Entregue um mimo, um brinde para o cliente, sempre uma coisa a mais, uma decoração mais bonita do que ele imaginou que seria. Tudo isso é surpreender o cliente. A gente tem que pensar nessas coisas. Você que trabalha com doces, né, salgadinhos, e ainda não faz lá o bolo de festa. Você vai começar a fazer bolos de festa. Aí ele encomendou lá um cento de salgadinho. O que você vai fazer? Você vai pegar, fazer esse bolo em fatias e vai oferecer, por exemplo, uma fatia. Olha, comecei a vender bolo de festa, estou te mandando um brinde para você já conhecer o meu trabalho, um pouquinho aqui do que eu estou fazendo agora. Olha só que interessante. O cliente vai amar. Quem que não gosta de receber um brinde, um mimo a mais? Você que trabalha, de repente, com bolos, né? Tá colocando, inserindo um sabor diferente, uma cobertura diferente no seu bolo. O cliente veio e encomendou um bolo seu. Estou trabalhando agora com essa cobertura, com esse recheio, e estou mandando aqui um brinde para você provar. Olha como isso é poderoso. Então, sempre pensar em dar a mais, nunca a menos. Nunca ficar com aquela coisinha ali de economizar uma fita, de não dar isso, de não dar aquilo lá, porque o cliente pagou isso, é isso que ele vai receber. A gente não dá nada de graça, mas pro cliente, a sensação que ele tem que ter é que você está dando, que está fora daquilo que ele está pagando. Claro, a gente tem que ter estratégias. Às vezes você está fazendo um teste lá de um bolo, de uma coisa, e às vezes para você isso é investimento. Às vezes você dá uma fatia de bolo a mais para o seu cliente, é um investimento, porque ele vai depois voltar, ele vai ter consideração com aquilo que você está oferecendo, e aí ele vai voltar. Se você às vezes está com essa dificuldade em vender, você tem que começar a olhar essas questões aqui. O teu produto, ele é um produto vendedor? O teu bolo, ele é um bolo onde a pessoa bate o olho e se vende sozinho? Você está divulgando corretamente o seu trabalho, fazendo campanhas, lá na sua rede social, né, que é a sua vitrine, você está de forma correta? Seu atendimento é um atendimento diferenciado, você tem um cardápio aí bonito, um cardápio profissional. Você está entregando coisas a mais, está surpreendendo o seu cliente cada vez que ele vai encomendar alguma coisa sua? Então, tudo isso faz a gente atrair, aqui a gente atrai, aqui a gente fideliza o cliente no atendimento, na entrega do produto. A gente fideliza. Então, se o seu produto ainda, além de você, entregou um mimo, entregou uma coisa a mais, quando ele chega em casa, o bolo, coloca lá na mesa de convidados, elogiam. E quando ele vai comer, é um produto que tem qualidade, você está oferecendo um sabor diferente. Então, tudo isso ele vai ver que mesmo que você cobre um valor muito mais caro, ele vai ver que o seu produto tem um valor agregado e vai fazer valer muito a pena pagar. Porque às vezes a gente quer pagar barato, mas o barato sai caro. São essas questões que você tem que começar a ampliar aí para você ser reconhecida dentro aí daquilo que você faz, para você ser reconhecida com bolos de festa. Olhar para ir para dentro do seu negócio e ver o que você pode melhorar, o que você pode mudar, para você não ficar fazendo aquilo que todo mundo está fazendo. As mesmas pessoas ao meu redor estão fazendo o mesmo bolo, os mesmos recheios. Não, tem que mudar. Não adianta a gente também ficar aí nesse amadorismo sem buscar conhecimento e não melhorar o nosso trabalho. Se você fica acomodada, você vai querer muitas vezes desistir, porque você vai vendo que você vai ficando para trás, não consegue ver o lucro no final do mês, e isso acaba desanimando muito a gente, enquanto confeiteira. É preciso, né, sair um pouco da nossa zona de conforto. E tem muita gente que fica, eu tenho medo, medo me bloqueia, o medo disso, o medo daquilo. Mas o medo, gente, é uma questão de você buscar o conhecimento. Quando a gente tem medo, é porque falta conhecimento, que é um medo irreal aí, muitas vezes. Não é aquele medo racional, é o medo irracional que a gente tem. O medo racional é aquele medo que eu sei que se eu atravessar na frente de um carro, eu vou morrer lá, né? Porque o carro vai passar por cima de mim. Esse é o meu medo. Agora, o medo irracional é um medo que paralisa a gente, não deixa a gente avançar. Né? O que de pior pode acontecer comigo se eu fizer tal coisa? São essas questões aí que a gente também tem que colocar e buscar sempre conhecimento para a gente ir em busca sempre de resultados. Porque os resultados, seja bom ou seja ruim, eles são consequências das nossas ações, daquilo que a gente faz. Então, se a gente tem resultados bons, se a gente está ganhando bem, é porque eu estou fazendo coisas boas para o meu negócio. Agora, se eu estou lá, né, competindo com preço, fazendo coisas que não está
muito legal, eu vou ter os resultados aí de cliente implorando preço, não conseguindo vender. Então a gente tem que buscar sempre melhorar para os nossos resultados também melhorar.